Boa tarde, pessoal. Meu nome é Seide, eu sou estagiário aqui da Secretaria de Meio Ambiente de Bertioga. Eu estou terminando o curso de Engenharia Ambiental e a gente vai começar agora o terceiro módulo do curso de Gestão de Resíduos Sólidos aqui do município de Bertioga. E aí, como vocês podem ver, o terceiro módulo, ele leva o nome, né, Ciclo dos Resíduos Sólidos. Então, hoje vai ter bastante informação, a gente vai tentar passar aí com calma para vocês absorverem tudo. E aí vocês podem ir comentando e deixando suas dúvidas, que no finalzinho a gente consegue responder, tá bom? Então, eu vou tentar começar de uma forma um pouco mais calma, mais leve, para aí a gente se aprofundando aos pouquinhos, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, primeiro, vamos só relembrar os módulos, né, que a gente já passou até aqui. Então, o primeiro módulo é resíduo sólido e sua geração ao longo da história. O segundo módulo foi sobre a classificação de resíduos sólidos. E agora, o terceiro módulo, a gente entra no ciclo dos resíduos sólidos. Então, o que é um ciclo, né? Primeiro a gente vai definir de uma forma mais formal mesmo, para ir esclarecendo as ideias, embora a gente já esteja habituado com esse nome, com esse conceito, a gente sempre preza pela definição mesmo para ter um pouco mais de clareza. Então, o que é um ciclo, né? Pode ser definido como uma série de ações de caráter periódico que partem de um ponto inicial e terminam com a recorrência deste. Ou podem ser definidos também como ciclos são fenômenos que se renovam de forma constante, ou até mesmo são transformações que trazem de volta o estado inicial das coisas, eventos e acontecimentos. E aqui uma figura ilustrativa dos ciclos, né? E aí, para a gente se lembrar um pouco também dessa ideia cíclica, é importante a gente se basear, né, no ciclo maior que nós temos como exemplo, que é o ciclo da vida, que a gente nasce, vive e morre, e aí o nosso corpo físico se desintegra e vira nutriente para outras plantas, para outros animais, e assim é o ciclo mesmo maior que a gente tem ideia, né, o ciclo da vida. E aí temos também o ciclo solar, o ciclo lunar, os ciclos das estações, e aí a gente pode ir observando que todos esses ciclos, de certa forma, vão se conectando, se relacionando, porque é isso, né? A teia da vida é basicamente isso, os ciclos se interligando. Então, o ciclo das plantas, o ciclo da água, o próprio ciclo, mais pensando no microcosmos, né? O ciclo menstrual das mulheres. E aí, para finalizar essa ideia de encadeamento dos ciclos, a gente pensou também em colocar o ciclo dos produtos, porque eles também fazem parte dentro dessa lógica, não estão separados, né? Então, faz muito mais sentido a gente pensar os produtos dentro de um ciclo do que dentro de uma cadeia linear, que é o que a gente vai ver agora nesse slide. Porque, por muito tempo, a gente cultivou a ideia, principalmente pelo sistema que a gente vive, né, o sistema capitalista, a gente, por muito tempo, cultivou essa ideia linear das coisas. Então, é isso, né, o próprio texto aqui tá dando uma explicada, né, a nossa sociedade, por muito tempo, se embasou na ideia de uma economia linear, mas ao decorrer dos anos foi sendo percebido e discutido a insustentabilidade dessa lógica mesmo, porque, como a gente bem observa, o planeta ele está realmente doente, assim, a gente está exaurindo o planeta, e se a gente continuar nessa toada, vai ser muito difícil a gente reverter, se já não entramos num momento irreversível, né? Então é sempre bom fazer essa reflexão de como a lógica linear não faz mais sentido. E aí, essa lógica, ela visa a extração crescente de recursos naturais. Dentro dessa lógica, os produtos resultantes, eles são descartados como resíduos e não são pensados para serem reinseridos dentro de uma lógica circular. E aí agora, a economia circular,
ela já é dentro dessa lógica natural das coisas, como a gente bem observou no slide anterior, falando dos ciclos naturais, né? Então, faz muito mais sentido a gente introjetar essa ideia circular, não só pensando numa questão produtiva mesmo, mas pensando em todas as áreas da nossa vida, porque faz muito mais sentido, né, a gente pensar que as coisas são cíclicas mesmo. Então, a economia circular, ela tem como princípio a regeneração, a restauração e a reinserção dos produtos. Portanto, não se cultiva a ideia de fim da vida dos produtos ou de seus componentes. Busca-se uma menor geração de impacto, o uso de energia renovável, a melhoria do setor industrial para cada vez mais se encaixar dentro dessa lógica circular. E aí, dentro disso, um instrumento legal que tem ganhado cada vez mais força, que vai ser dito mais para frente, é a logística reversa, que é justamente para reforçar cada vez mais e até levar a gente para esse caminho mais circular das coisas. Então, outras práticas, né, que estão dentro dessa lógica circular é a própria reutilização dos materiais e a própria reciclagem também, como o próprio nome diz, reciclar, né, é você colocar de novo no ciclo. Então, são práticas que contemplam esse pensamento e que, portanto, a gente deve buscar cada vez mais ter como hábito mesmo essa lógica circular. Então, só para reforçar, assim, e uma frase, né, máxima dessa ideia, que foi dita por um químico, e que é bem famosa, assim, né, acho que muita gente já deve ter ouvido falar, que ele dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, pensando e reforçando essa ideia da infinitude dos ciclos, né, como a gente conhece. Então, aqui, só para ilustrar, uma lógica linear das coisas, né, é a extração dos recursos naturais, a produção, a utilização, a eliminação, e aí gerando os resíduos, tendo essa ideia de fim, né, fim da vida. Já a lógica circular, ela também tem a extração da matéria-prima, tem um pensamento, né, o design de como aquilo poderia ser melhor projetado para depois ser reintroduzido no próprio ciclo. Então, já é pensado antes da sua produção dentro disso, é produzido, é distribuído, é consumido, é descartado, é coletado, e aí entra na parte da reciclagem, e aquilo que, infelizmente, a gente ainda não tem tecnologia ou não tem conhecimento para poder reciclar ou reintroduzir nos ciclos, acabam virando rejeitos e acabam indo para os aterros sanitários, que são regiões, né, como a gente já viu no curso, que onde são disponibilizados e armazenados esses materiais que não são ainda passíveis de reciclagem ou de reintrodução nos ciclos, e acabam sobrecarregando também, porque a gente está produzindo muito lixo, e aí estão sobrecarregando todos esses aterros. Ainda no Brasil, a gente tem lixões, né, que são formas inadequadas de armazenamento desses resíduos, e esses lixões, eles não têm nenhum tipo de organização ou estrutura, e causam um impacto muito negativo, tanto para o solo como para o ar, enfim, para as diversas áreas do meio ambiente, porque não tem permeabilidade no solo, então acabam, muitas vezes, contaminando o solo e contaminando o lençol freático, e aí é uma reação em cadeia, né? Então, é muito importante a gente sempre se lembrar de tentar buscar essa reintrodução dos ciclos. E, bom, a gente fez um videozinho pensando em ilustrar mesmo o caminho que o resíduo faz, desde o momento que a gente vai no supermercado, escolhe lá um produto, alguma coisa que a gente quer comer, uma água que a gente quer beber, um suco, até o momento que a gente consome, descarta, e é coletado depois por alguma cooperativa, no caso aqui de Betioga, pela Coorb, e aí vai para o centro de triagem, né, para ser separado e depois mandado para algum local de reciclagem. Essa atividade, ela costumava ser presencial,
o que é muito interessante, assim, de visitar um local como um centro de triagem, para a gente ter mais contato mesmo com essa realidade que muitas vezes passa despercebido pela gente quando a gente descarta o lixo, né? Nas nossas casas, a gente tem essa ideia de que acaba ali o problema, mas ainda pensando nessa lógica cíclica, tudo se conecta, né? Então, a nossa prática diária de consumir, ela está totalmente atrelada à destinação final desse resíduo e até mesmo, talvez, até a garrafinha que, sei lá, você vai encontrar depois na praia, sabe? Então, a gente tem que ter um olhar um pouco mais coletivo também para as coisas e pensar também nisso tudo. Então, esse vídeo, ele mostra um pouco disso, um pouco como também é o trabalho das pessoas que são cooperadas lá. A gente não consegue ir presencialmente por conta da pandemia, mas a gente tentou trazer um pouquinho, assim, dessa realidade, para vocês também poderem observar e terem um pouco mais de contato. Então, eu vou passar o vídeo agora, ele tem mais ou menos 8 minutos. Então, é isso. Vamos lá. Você sabe onde vai parar a embalagem depois que compramos um produto no mercado? Eu sou a Thaís e faço parte da Coordenadoria de Educação Ambiental de Bertioga. E nesse vídeo, vamos mostrar todo o caminho que uma embalagem comprada percorre, desde o momento que pegamos da prateleira até depois que jogamos fora no lixo de casa. Quando estamos escolhendo os produtos que vamos consumir, nem imaginamos todo o caminho que esses produtos passam até chegar nas prateleiras dos mercados. E depois que esses produtos são consumidos, devemos separar e descartar no local correto. Aqui em Bertioga, temos a coleta seletiva, que é responsável por uma etapa muito importante na reciclagem. Para isso, além da coleta de recicláveis porta a porta, existem os locais de entrega voluntária, que chamamos de leves. Eles estão espalhados em vários pontos da cidade, recebendo os materiais recicláveis. Periodicamente, a cooperativa passa recolhendo os resíduos de todos os leves e nos bairros, pela coleta porta a porta, para levar direto ao Centro de Beneficiamento de Resíduos Sólidos de Bertioga. Chegando lá, todos os resíduos coletados são distribuídos nas esteiras, para que os cooperados façam a separação daquilo que não é reciclável do que é reciclável, como papéis, metais, vidros e plásticos. Assim como a garrafinha de água que foi consumida e chegou para ser reciclada, os outros produtos também chegam e passam pelo mesmo processo de separação, para depois serem prensados e vendidos por empresas que fazem o reaproveitamento do material reciclado, transformando-o em novos produtos. Meu nome é Clóvis, eu sou o presidente da cooperativa, né? Ao qual nós montamos essa cooperativa, já vai para 12 anos que a gente montou essa cooperativa aqui em Bertioga, né? Olá, prazer, meu nome é Renilza, trabalho na cooperativa desde quando abriu, sou uma das fundadoras. Então, meu nome é Juneice Alves, trabalho aqui na cooperativa há 5 anos e eu ensinei para meu filho a importância da reciclagem, né? Porque a reciclagem traz benefícios para nós, as cooperadas, né? E também sustenta famílias, né? Quanto mais a gente produzir, mais pessoas vêm trabalhar nesse lugar, cooperados, cooperadas. Às vezes muitos aí não sabem que tem essa coleta seletiva aqui em Bertioga. Eu gosto muito do meu trabalho, estou muito feliz aqui e gostaria de mandar um recadinho para o pessoal da minha Bertioga. Eu amo essa cidade. A gente precisa divulgar mais o nosso trabalho, que é para as pessoas entenderem que existe reciclagem, o que é reciclagem, para elas entenderem que não pode vir, porque se vocês olharem aqui, ó, tem reciclagem e tem bastante lixo misturado na reciclagem. E isso faz com que a gente passe mais tempo separando o material, que se viesse mais limpinho, a gente separaria mais, tiraria mais do transbordo e conseguiria reciclar mais. Se separasse melhor a reciclagem, tem muita coisa que não é reciclagem, vem muito lixo de banheiro,
Tem muito coisa errada, cachorro morto, gato, cocô de cachorro, seringa, coisa assim tal, entendeu? E não é legal porque machuca, atrapalha o trabalho da gente, machuca a gente aqui, é ruim, é uma fonte de renda, eu gosto muito do trabalho de todos os cooperados, é uma fonte de renda muito boa, às vezes coisas que vai para o aterro sanitário, que tudo é destino, entendeu? É gratificante, viu? Eu gosto muito, só eu gostaria que a galera fizesse mais a separação legal, eu agradeço muito pela minha cidade, entendeu? Então essa cooperativa ela começou com muito sacrifício, com muita luta, né? Com muita ajuda de muita gente, que a gente chegou a passar a ter necessidade, né? Com essa cooperativa. O pessoal do meio ambiente ajudou muita gente quando a gente instalou essa cooperativa, que não tinha benefício nenhum, né? Eu me lembro muito bem que a venda nossa, quando nós vendemos, que foi dividir entre 4 pessoas, deu R$30 para nós. Durante 2 anos nós trabalhando, né? Deu R$30 para nós. E aquilo me deixou muito triste por ter acontecido aquilo. E o tempo que eu estou trabalhando aqui, já realizei meus sonhos, né? Que eu não conseguia. Já realizei meu sonho de comprar minhas coisas, né? E agradeço a Deus e agradeço a oportunidade de eu estar trabalhando aqui. Inclusive até indiquei as minhas filhas, estão trabalhando aqui também, reciclando. E quanto mais a gente divulgar ao mundo a importância da reciclagem, mais famílias terão emprego. Mais uma vez estamos aqui agora para dar explicação sobre esse tipo de material aqui. Que é muito importante para a sociedade, para a população, não está mais adquirindo de comprar esse tipo de material. Por quê? Porque ele não é um material reciclável. Ele é um material que não tem condições de reciclar. Por que ele não tem condições de reciclar? Porque aqui dentro ele contém uma peça preta aqui dentro aqui, ó, e a gente não consegue atirar esse volume preto dele. Nós acreditamos que com a conscientização das pessoas, viria menos rejeito, que às vezes vem até gato morto, papéis de banheiro, bastante comida orgânica, e isso pra gente não é aproveitável e vem muito misturado no nosso material. Com a divulgação, acredito que daria uma melhorada nesse material que chega para nós, ele chegaria mais limpinho, mais aproveitável. Então, nós instalamos essa cooperativa, ela começou no Indaiá, né? Ela começou no Indaiá, do Indaiá veio ali para o fundo da prefeitura, e do fundo da prefeitura nós viemos aqui para o centro de gerenciamento aqui. E ali fica a cooperativa, né? Ali é onde vem os caminhões nossos ali do outro lado ali, descarrega ali, né? E ali tem um pessoal fazendo o trabalho da separação do material. Olha, hoje em dia nós entendemos como importante, porque a gente está ajudando a poluir menos o mundo, né? Fazendo a nossa parte, a gente vai estar melhorando o meio ambiente. O nosso mundo, viu? Porque vai tudo pro planeta aí, ó. O planeta como que tá todo se acabando em reciclagem, ver o mar, como é todas as coisas que vai pro mar, né, mano? Quando o pessoal faz aquela limpeza no mar lá, dá até tristeza, aquelas tartarugas, tudo os bichinhos morrendo. Com as coisas que podia tudo vir pra cá, né? Vai pro mar. Só podia se conscientizar mais, fazer, como fala, cuidar mais da natureza, entendeu? Que é nosso planeta, gente. Tá morrendo os bichinhos, tá morrendo, pedindo socorro, viu? E as coisas que vai pro aterro sanitário, que tudo é destino, tudo gera fonte de renda, entendeu? Tudo é destino, é muito bom, gratificante. Gosto muito. E muito obrigada, viu? E que esse vídeo chega à população de Bertioga para separar seu material, que é muito importante. Isso faz um bem muito grande para a população, e nem só para a população, como para o meio ambiente. Está tirando a sujeira da rua, né? Se você separa seu material, nós temos o destino certo para onde está mandando esse material. E assim eu agradeço todo o bertioguense e que Deus nos abençoe a todo mundo. Boa tarde, o meu nome é Hortência e eu sou aqui da Cooperativa de Bertioga. E hoje eu vim pedir para vocês, professores, que fizeram um curso de resíduos e assistiram o vídeo do Caminho dos Resíduos, que multipliquem a importância da separação do lixo reciclado para juntos
ajudarmos o meio ambiente. Obrigada! Bom, pessoal, acabamos de assistir aí o vídeo que foi feito, né, do caminho no caso da garrafinha de água. A gente pôde ver e ouvir, né, as pessoas que trabalham lá, as cooperadas, principalmente as mulheres, ali na esteira de triagem, praticamente só as mulheres aqui fazem a separação. Então, a gente viu das palavras delas como é importante a gente ter uma prática, né, de separar em casa os nossos resíduos, limpar eles, para que quando eles cheguem lá na cooperativa, deem menos trabalho mesmo para as pessoas que estão trabalhando ali, porque é isso, né, é a gente cultivar esse pensamento da coletividade, pensando no outro mesmo, nas outras pessoas, e como elas bem disseram, bem colocaram, é um trabalho que dá uma dignidade, uma remuneração, recoloca essas pessoas no mercado de trabalho e tem, de fato, transformado algumas vidas, né? Às vezes as pessoas que não tinham condições, assim, de talvez comer ou até mesmo um local para morar, hoje, por conta dessa separação, por conta do lixo, que a gente muitas vezes acha que é lixo, né? Mas tem um valor, tem dinheiro ali, acabam conseguindo aí se reinserir no mercado, na sociedade no geral. Então, como elas bem enfatizaram, muitas vezes vão materiais que não são reciclados, né? Que não são recicláveis. Até elas comentaram que chega às vezes animal morto, papel higiênico usado, seringas. Então, é preciso a gente ter bastante cuidado também na nossa separação, nas nossas pequenas atitudes em casa. Bom, então, dando continuidade aqui ao assunto, vamos lá então, pessoal. Agora, né, para a gente também, voltando às definições, por mais que a gente já esteja habituado também com essa palavra da reciclagem, uma definição sempre é importante para a gente esclarecer melhor as ideias. Então, o que é a reciclagem, né? É o processo de transformação de resíduos sólidos através da alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas. Essa é uma definição. Podemos também definir como transformação dos resíduos em matéria-prima para novos produtos, voltando para a cadeia produtiva e gerando valor novamente. Aí já é uma definição um pouco mais econômica, né? E aí algumas figurinhas para ilustrar as nossas boas práticas. E, bom, quais são os benefícios, né, que a reciclagem traz? Ela gera o reaproveitamento de materiais que já foram inseridos no mercado, preserva os recursos naturais, ou seja, a gente deixa de extrair os recursos naturais, porque dentro daquela lógica cíclica, né, a gente sempre vai reintroduzindo os produtos ou seus componentes dentro da cadeia de novo. Diminui os impactos de uma nova produção, porque uma nova produção sempre vai necessitar mais energia, mais consumo de água, mais extração de recursos naturais, e redução da produção e descarte de lixo. Então, voltando àquela ideia, né, dos aterros sanitários já estarem super carregados, a gente tem que pensar cada vez mais soluções para diminuir a quantidade tanto de resíduos que a gente gera, como também de locais para a gente armazenar esses resíduos. Eu acho que tudo parte também de uma consciência do consumo mesmo, né? A gente tem que pensar bastante, atualmente, num consumo consciente mesmo, que é muito importante para a gente também fazer o nosso papel. Gera economia no processo de geração de renda, como a gente bem viu no videozinho que a gente expôs, nas próprias palavras, né, das cooperadas. E aí, pensando nisso tudo, a gente separou
4 materiais para poder trinchar um pouco melhor, se aprofundar um pouco melhor e dar um pouco mais de informação para vocês. Então, começando pelo plástico, que é um material aí bem comum, né, no nosso dia a dia, e também uma problemática muito grande atualmente, principalmente nos oceanos, nos nossos efluentes, né, nos nossos rios. A gente sabe atualmente que os rios, os mares estão super contaminados com microplásticos, que é os pedacinhos de plástico que a gente quase nem enxerga mais. Então, tinha-se a ideia de que eles iam se degradando, mas na verdade eles só iam sendo diminuídos de tamanho mesmo, né? E cada vez ficando menores e até sendo consumidos pelos animais e sendo reintroduzidos na nossa cadeia alimentar, porque muitas pessoas consomem peixe e acaba também sendo voltando para o nosso sistema do corpo mesmo. Então, é uma problemática que a gente está enfrentando aí. Então, algumas curiosidades sobre o plástico. Das 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos produzidos por ano, 17% são de plástico. Segundo a WWF Brasil, que é uma ONG internacional, foram geradas 11,3 milhões de toneladas de plástico em 2019, mas apenas 145 mil são recicladas em território nacional, ou seja, 1,3% desse total. Isso nos leva ao dado de que o país se encontra muito abaixo da média global de reciclagem plástica. A média global é de 9%, a gente está em 1,3%. Então, realmente, a gente está muito abaixo, né? O que é um dado meio triste. Em 2020, segundo os dados da ABRELP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, o volume de plástico descartado no Brasil aumentou. Isso também é um dado triste, né? A gente está indo na contramão daquilo que a gente deveria ir. Então, foram 13,3 milhões de toneladas, 15% a mais do que no ano anterior, ou seja, do que no ano de 2019. Então, talvez a pandemia tenha incentivado as pessoas a consumirem mais plástico, né? Principalmente, enfim, por tudo aquilo que a gente viveu nesses 2 anos aí de pandemia. E aí, uma realidade aqui mais do nosso município, em 2020, Bertioga produziu 200 metros cúbicos de plástico. Depois a gente vai dar uma relação em porcentagem para ficar um pouco mais clara essa quantidade para vocês. Bom, aqui vocês podem assistir um videozinho, bem rapidinho, do produto que pode ser gerado através da reciclagem de plástico. Então, ele entra na máquina, né, de reciclagem, é gerado um fio têxtil mesmo, e aí, como produto, acaba sendo gerado roupas, que são feitas a partir desse material. O que antes era uma tendência, né, porque estava um pouco na moda, assim, as pessoas usarem roupas feitas a partir da reciclagem da garrafa PET, principalmente. Porém, foi se entendendo que esses tecidos, eles acabavam também dispensando pequenos pedaços de plástico, né, voltando à ideia do microplástico. E aí, hoje a gente consegue talvez entender que não seja tão vantajoso produzir esses tecidos, porque eles talvez possam poluir mais do que acabar sendo retirado do meio ambiente. Então, estima-se que o plástico ele demora de 450 a 500 anos para se decompor, e aí, diante desse cenário, a reciclagem dos polímeros, que é uma nomenclatura um pouco mais técnica para o plástico, é uma realidade que a gente deve cada vez mais fortalecer, porque a gente reduz, diminui o número de resíduos e a necessidade de produção. Então, é uma solução real, assim, para essa problemática atualmente. Daí, então, a gente reforça a ideia da reciclagem como uma solução mesmo, né? Para a gente, enfim, tentar melhorar o nosso convívio com a natureza. Quais são os tipos de plástico? Então, existem diversos tipos, e aí, dentre esses diversos tipos, eles são categorizados, são divididos em 2, mais especificamente, que é os termoplásticos e os termofixos. E aí, é só uma definiçãozinha mesmo para a gente entender um pouquinho mais, né? Mas os termoplásticos, eles são aqueles plásticos que eles amolecem quando a gente aquece, podem ser remoldados e esfriados para assumirem uma nova forma. Esse processo ele pode ser repetido várias vezes.
e eles correspondem a 80% dos plásticos consumidos. Então, a gente vai se atentar mais aos termoplásticos, porque é o que a gente convive aí no nosso cotidiano. Mais, né, do que os termofixos, que são aqueles que não derretem, não são moldáveis, porém podem ser incinerados para recuperação e geração de energia. Essa figura, ela ilustra os chamados pellets, que é a matéria-prima do plástico. Então, antes do plástico virar o que ele é esses pedacinhos coloridos aí, como vocês podem observar. E aí, a partir disso, a gente consegue criar os diversos tipos de plástico que eu estava mencionando. Então, a gente listou 3 deles, para ficar mais exemplificativo, né? Então, o PET, como todo mundo conhece, frascos de refrigerante, produtos farmacêuticos, produtos de limpeza, e fibras têxteis, como a gente bem viu lá na animaçãozinha. O plástico PAD, que são embalagens para cosméticos, produtos químicos e de limpeza, e o PVC, são frascos de água mineral, tubos e conexões, calçados, encapamentos de cabos elétricos. Então, esses a gente entendeu que seriam os mais usuais aí. Bom, ainda na definição, né, cada tipo de plástico desenvolvido, ele possui sua especificidade única, e é isso que vai ditar se ele pode ou não ser reciclado. Então, ainda não existe uma regra clara sobre quantas vezes o plástico ele pode ser reciclado. O que existe é se ele pode ou não ser reciclado, e não quantas vezes. E aí, para a gente entender se ele pode ou não ser reciclado, é muito importante, então, o passo da triagem, né, que é a separação. Por isso, voltando lá ao vídeo da cooperativa, por isso é muito importante o trabalho das pessoas cooperadas que fazem essa separação, e são eles ali que estão destinando mesmo corretamente o material. Então, a triagem do plástico é importante para justamente classificar qual material pode ou não ser reciclado e qual vai ser o processo de reciclagem desse material. E aí, reforçando, né, de novo, por isso é importante o trabalho daquelas pessoas. O PET, né, por exemplo, ele sofre pouquíssimas alterações das suas propriedades físico-químicas. Então, não é à toa que a gente, quando vai observar os dados de plásticos recicláveis, o PET é o grande campeão, por conta dessa característica dele. Ele sofre pouca perda de qualidade a cada processo, e isso também faz com que ele perca pouco valor de mercado e acabe sendo sempre o campeão mesmo na escolha das reciclagens. Então, a gente consegue observar com isso que a reciclagem, ela não só está atrelada à capacidade do material ser reciclado, mas também ao valor econômico, que eu acho que é o dado mais importante aqui, é que muitos dos recicláveis aqui no Brasil são recicláveis pelo seu valor econômico, e não tanto pela sua capacidade de ser reciclado. E, assim, eu, na minha opinião, acho que isso deveria ir cada vez mais mudando, né? Porque se a gente se pautar só numa questão econômica, a gente vai sofrer cada vez mais com as consequências negativas dos impactos que a gente causa na natureza e no meio ambiente. Bom, o papel. Papel, né? Papel, todo mundo conhece o papel. No Brasil, apenas 37% do papel produzido é reciclável, então ainda é uma taxa baixa, uma porcentagem, perdão, baixa. Para cada tonelada de papel são necessárias 2 toneladas de madeira, 15 árvores, no caso, de 44 a 1.000 litros de água, então é muita água, de 5 a 7,6 mil quilowatts de energia. Então, existe um gasto também de energia nisso. Então, quando a gente pensa na reciclagem do papel, a gente tem que pensar em todas essas economias que a gente faz. 80% é destinado para a confecção de embalagens, 18% para papéis sanitários e somente 2% vai para a impressão. A cada tonelada de papel, gera-se em volume de lixo 18 quilos de poluentes orgânicos descartados nos efluentes, poluindo os rios, né, no caso, 8 quilos de resíduos sólidos de difícil degradação
mais uma vez, sobrecarregando os aterros sanitários. E um dado aqui do nosso município, né, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, em Bertioga foram gerados 128 metros cúbicos de papel, e isso é um dado anual de 2020. Então, no ano, foi gerado esse valor. Papel recicláveis. Então, uma figura para ilustrar mesmo os tipos de papel, né, que podem ser reciclados e os tipos de produtos que podem ser gerados através deles. No caso, papelão, jornal, caderno, até algumas embalagens que não sejam longa-vida, né, que tenham aquele metal por dentro, como até tem uma parte no vídeo que o seu Clóvis, ele comenta, né, do tipo de embalagem que tem um metal dentro e que é muito difícil a extração, por isso ele não é reciclável. Então, a gente tem que se atentar também, quando a gente for consumir, para qual tipo de material é ou não reciclável. E aí, a partir disso, a gente consegue gerar papéis, né, novos papéis que não são branquinhos, igual a gente costuma ver nos papéis sulfites, mas são papéis um pouco mais artesanais e artísticos, calendários, suportes para, enfim, colocar, às vezes, um copo, alguma coisa que você queira colocar, e caixas de papelão, a partir disso aí também. Bom, e aí o ciclo do papel a partir da reciclagem, né? Como que funciona? Geralmente há o corte de árvores, e essas árvores são geralmente os eucaliptos, e uma problemática disso não é somente o corte da árvore, mas também tem que pensar que o eucalipto é uma espécie não nativa, uma espécie exótica, e para que ele seja plantado, você tem que desmatar uma área de espécies nativas. Então, já são dois problemas, né? Além de ter o corte de árvore, você tem que extrair plantas nativas. E o eucalipto é uma planta exótica. E aí, você extrai, corta essas árvores, manda para a indústria, gera os produtos que são os jornais, revistas, cadernos. As pessoas vão, né, consomem esses produtos, descartam, e aí entra no processo de reciclagem. É coletado, né, e depois entra no processo de reciclagem. E aí entrando no ciclo novamente, evitando que novas áreas de espécies nativas sejam desmatadas e que as espécies exóticas dos eucaliptos sejam cortadas também. Então, eu enfatizei bastante essa questão das árvores porque é isso, né? Se a gente recicla, a gente evita também esses dois problemas iniciais. Quais são os benefícios da reciclagem do papel, então? Uma tonelada de papel reciclável utiliza 2.000 litros de água, ou seja, 50 vezes menos do que uma tonelada de papel tradicional. Não tem a derrubada de árvores, como eu mencionei no começo. Reduz a poluição e a geração de resíduos urbanos sólidos, também desafogando os aterros sanitários. Então, a reciclagem do papel e também de qualquer outro material tem um impacto grande assim, na área socioambiental e socioeconômica, como também a gente pôde observar lá no vídeo, né, toda a questão da reinserção das pessoas no mercado de trabalho e dando uma certa dignidade de vida para elas. E aí o vidro, ele é 100% reciclável, infinitas vezes. A reciclagem, ela exige pouco investimento, existe um baixo custo da produção da matéria-prima, porém, existe um baixo valor agregado na reciclagem. E aí, voltando àquela ideia, né, do valor econômico, que isso impulsiona a reciclagem, a gente não vê tanta reciclagem de vidro também por conta do seu pouco valor agregado, pouco valor de mercado. Atualmente, a gente observa 40% a 45% do vidro reciclado no Brasil, do vidro total, né, é reciclado no Brasil. E aí, alguns vidros, bom, a maioria dos vidros são recicláveis, quase todos, e praticamente todos, na verdade. E aí vão gerar novos produtos de vidro, né? Acho que a figura ela já é bem ilustrativa, não tem muito o que ser
dito aqui, mas é mais essa observação mesmo. Bom, e o processo, né, de reciclagem? O vidro, quando ele é separado lá no centro de triagem, ele depois consumido, não. Ele é coletado por alguma empresa de reciclagem, e aí ele é triturado, transformado em matéria-prima novamente, fabricado, é envasado, é embalado, distribuído, consumido, descartado, coletado pela cooperativa ou pela coleta seletiva, e aí entra no processo, de novo, de separação e limpeza, né, também, que é importante. E aí esse ciclo infinito do vidro também. E aí os benefícios da reciclagem do vidro reciclar consome menos energia e emite menos partículas de CO2. Então, como a gente pode estar observando aqui, a reciclagem de todos os materiais traz diversos benefícios, mas é legal a gente também se atentar a essa questão da emissão de CO2, tanto pelas mudanças climáticas, né, que está muito em evidência atualmente. A gente tem vivenciado aí um frio muito forte e também calores muito extremos, com inclusive até perdas de vida, né, lá no Canadá. Não sei se alguém acompanhou, mas houve diversas perdas de vida por conta do calor extremo. Aqui no Brasil também a gente tem uma problemática de perdas de vida por conta do frio, o que é uma informação triste também. Então, cada vez mais a gente vai observando esses acontecimentos extremos. Então, é sempre importante a gente se atentar também a essa questão da emissão dos poluentes e das partículas de gases estufa, que também é uma problemática que a gente tem que enfrentar aí, a nossa geração, principalmente. Bom, uma garrafa reciclada economiza energia, né? E aí, para fazer só uma ideia, assim, uma comparação, uma lâmpada de 100 watts acesa por 4 horas ou uma TV ligada por 20 minutos. Então, é isso, uma garrafa reciclada, ela economiza esse comparativo da lâmpada por 4 horas ou de uma TV por 20 minutos. Ela evita, uma tonelada de vidro reciclado evita o uso de 590 kg de areia, 185 kg de carbonato de sódio e 172 kg de pedra calcária. Talvez eu jogando os dados assim fique um pouco difícil de mencionar, mas a ideia é sempre pensar que a gente está extraindo menos recursos da natureza, e só de ter essa ideia já é um dado bem importante. Bom, e aí voltando, né, para a questão socioeconômica, socioambiental, que a reciclagem do vidro, ela também tem grande caráter socioambiental. O metal, né, o mais famoso, que é o alumínio, então considerado 100% reciclável. Não há perda de qualidade no metal reciclado em relação ao metal extraído da natureza, o que é uma vantagem muito grande. O Brasil é o país que mais contribui com a reciclagem de alumínio no mundo. Em 2016, 97,7%, ou seja, 280 mil toneladas de alumínio foram reaproveitadas. E os materiais de alumínio sempre são recicláveis, gerando produtos como materiais de construção, até lataria de veículos, arames, enfim, esses diversos materiais de alumínio que a gente também já está acostumado a observar. E aí, uma ciclagem mesmo do material de alumínio, né? A gente compra, consome, geralmente a gente está na praia ali curtindo, talvez até bebendo um refrigerante, e aí sempre vem coletores, né? As pessoas que são catadores, na verdade, de lata, pedindo, e eles são também personagens importantes dentro dessa cadeia toda, porque são eles que estão ali, né, na linha de frente, fazendo a coleta e talvez até a limpeza das praias e do meio ambiente, e aí eles levam para as cooperativas, além de também ter, né, as pessoas que levam nos locais de entrega voluntária, que vai ser dito um pouco mais para frente também, e aí é levado para o centro de triagem, separado, é prensado, é fundido, né, derretido, no caso, é laminado, geram-se novas latas, são enchidas, né, para ficarem no formato de latinhas mesmo, e aí retornam para o mercado, né, retornam para o consumidor. E aí, de novo, entrando no ciclo, quando a gente descarta. Os benefícios, então, da reciclagem de metal, no caso do alumínio, gasta 95% menos energia para ser produzido
do que feito com a sua matéria-prima, bauxita. Ou seja, quase 100% da produção do reciclado é praticamente quase 100% mesmo que a gente evita aí de impacto negativo no meio ambiente. A cada 75 latas de aço recicladas, uma árvore é salva e não vira carvão vegetal. 1 tonelada de aço reciclado evita o uso de 1 tonelada e 130 quilos de minério de ferro, 635 quilos de carvão, 54 quilos de calcário. A cada 100 latas recicladas, poupa-se o equivalente a uma lâmpada de 60 watts acesa por 1 hora. Então, de novo, né, são dados meio jogados, mas é só para a gente ter uma ideia do quanto a gente pode economizar também em termos de recursos naturais e energia. E, novamente, a ideia socioambiental e a importância socioeconômica também, porque 100 mil pessoas vivem de coleta de latas de alumínio e recebem até 3 salários mínimos por mês, o que é uma quantia razoável, assim, para muitas famílias que até, talvez, em algum momento da vida, tiveram bastante dificuldade. Bom, aqui, como eu tinha dito lá no começo, não sei se vocês lembram, mas é um dado já mais em porcentagem, para a gente ter uma ideia mesmo um pouco mais clara. Então, em Bertioga, o volume reciclado em 2020, a unidade de medida é toneladas, tá, pessoal? Foi de 1.680 toneladas foram coletadas. E aí, desse total, 2,5% era rejeito, ou seja, era material que não era passível de reciclagem. E aí, no caso, não sei se vocês lembram no vídeo, que elas comentaram sobre gato morto, cachorro, papel higiênico. Então, assim, a gente até fica um pouco assustado, né, com essa informação de coisas que chegam lá mesmo e que não deveriam, né, se a gente fizesse mais a nossa parte, no caso de separar melhor as coisas que a gente consome na nossa casa. E aí, só para vocês terem uma ideia, 2,5% seria 41 toneladas desse total. E aí, 97,5% do total que chegou foi reciclado, o que é um número expressivo, né? É um número bom, apesar de ter esses materiais um pouco bem diferentes aí na esteira lá de triagem. E aí, esse número representa 163 do total, 163 toneladas. Não, perdão, 1.639, desculpa. 1.639 do total que chegou, né, que é 1.680, foi reciclado. Bom, e aí para a gente definir e finalizar aqui um pouco essa parte, a diferença entre o termo reciclável e reutilizável, porque existe uma confusão, são nomes bem similares, né? Reciclar é basicamente a transformação do material descartado em um novo produto através de algum processo, como a gente observou aí durante toda essa caminhada que a gente fez até aqui. A reutilização ela é o reaproveitamento do material descartado para uma nova função ou finalidade. Então, é basicamente para a gente ter um pouco mais de clareza mesmo da diferença entre esses dois termos, que causa bastante confusão muitas vezes. E... bom, agora o meu amigo Igor, ele vai dar continuidade e falando sobre a logística reversa. Então, eu agradeço, pessoal, aí pela atenção. Só um instantinho. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, como o Seiji falou, eu sou o Igor. Eu atualmente faço parte da equipe de estagiários da Secretaria do Meio Ambiente de Bertioga, mas eu estou atuando na parte de licenciamento ambiental. Porém, como eu gosto muito dessa parte, eu cheguei a atuar muito tempo também na parte de educação ambiental, eu enchi um pouquinho o saco da Milene,
nossa chefe de educação ambiental aqui, ela me convidou para eu falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito desse tema e para mim é sempre um prazer. Puxando o gancho sobre o que o Seiji falou, ele citou reciclagem e reutilização. Temos também a logística reversa. Tá. Espera só um minutinho, gente, que tô meio que cortado na câmera. Ai. Tá melhor? Acho que tá. Deixa eu ver aqui. Ixi. Aí, gente, agora foi. Vou deixar assim mesmo. Então, gente, continuando. O Seiji comentou, né, com vocês sobre reciclagem e reutilização. Além dessas palavras, desse hábito que a gente também tem a logística reversa, né? A logística reversa já foi citado em outro módulo para vocês. Nada mais, nada menos é um instrumento que ele vai obrigar as empresas a aceitarem o retorno dos seus produtos descartados e ser responsabilidade pelo destino adequado desses resíduos, né? Esse instrumento, ele é através do Plano Nacional de Resíduo Sólido. Então, através desse plano que surgiu a logística reversa. Bom, o Seiji também comentou lá no começo da apresentação, não sei se vocês vão lembrar, comentou sobre a logística reversa, que ela vem crescendo muito, ela vem tomando uma força bem grande. E um dos principais motivos é que a logística reversa é um instrumento que ele é compartilhado, né? A gente diz responsabilidade compartilhada. Ou seja, ele precisa da responsabilidade e da ajuda de todos. Isso inclui a gente, consumidores, né? Isso inclui a cooperativa, isso inclui as indústrias, os comércios locais, inclui a gestão pública também, prefeitura no caso, enfim, todos em conjunto em busca da logística reversa, né? E na prática, a logística reversa ela é realizada na promoção da coleta, do reuso, da reciclagem. Reuso e reciclagem são as palavras que o Seiji explicou para a gente, a diferença. O tratamento e a disposição final dos resíduos gerados. E quais são esses resíduos gerados, né? Quais são os resíduos passíveis da logística reversa? Eles comentaram também em outros módulos para vocês, mas vamos relembrar. A gente tem os agrotóxicos, seus resíduos e embalagens. Temos também os óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. Temos os pneus. Temos medicamentos domiciliares, quando eles estiverem vencidos ou em desuso. Temos pilhas e baterias. A gente tem também produtos eletroeletrônicos e todos os seus componentes. Lâmpadas fluorescentes também. É passivo de logística reversa. E, por último, os óleos comestíveis, ou seja, aqueles óleos que a gente usa para fritar uma batata, para fazer alguma comida diferente. Bom, além disso, gente, aqui no município de Bertioga, a gente tem a cartilha de logística reversa. É importante a gente comentar que, com a força que a logística reversa vem tomando, a gente tem que jogar junto não só com os consumidores, com os usuários, enfim, isso tudo mesclado à educação ambiental, que eu acho que é um dos mais importantes. Sem educação ambiental, a gente não ia conseguir ter a dimensão que a gente tem. Bom, com isso, com a educação ambiental, com a equipe de educação ambiental aqui da Secretaria de Bertioga, com a equipe inteira, a gente desenvolveu a cartilha de logística reversa. Essa cartilha de logística reversa, ela é ilustrada, explicando o que é a logística reversa, explicando como que funciona a logística reversa, e também, além disso, tem todos os pontos de coleta aqui em Bertioga.
Se vocês entrarem no site lá da prefeitura, vocês vão conseguir abrir essa cartilha e vão conseguir visualizar ela e entender ainda mais a logística reversa. Tá bom, gente? Bom, eu vou resumir para vocês também os pontos de coleta que a gente tem aqui no município. Os pneus, a gente tem que entregar em qualquer borracharia, pode ser a mais próxima de você, pode ser a que o seu pai ou a sua mãe entrega, que pode ser mais longe, enfim. Qualquer borracharia tem que aceitar, sim, os pneus. Equipamentos elétricos e eletrônicos, a gente pode entregar na Casas Bahia, tem ponto de coleta lá, tá bom, gente? Óleo comestível, a gente tem que entregar nos leves, que são nossos pontos de entrega voluntária, locais de entrega voluntária. Lembrando que, para os óleos comestíveis, a gente sempre recomenda vocês entregarem em alguma garrafa PET, de preferência garrafa PET, porque vidro tem risco de quebrar, de fazer sujeira, enfim. Garrafa PET ou alguma outra garrafinha de plástico, que assim fica mais fácil de dar a destinação correta do óleo, né? Fazer a logística reversa correta do óleo. Fica mais tranquilo de organizar e evitar algum acidente. As lâmpadas, a gente tem a Sodimac de ciclo, que vocês podem entregar. Pilhas e baterias, a gente tem o Pão de Açúcar, o SESC, o Senai, a CDL. E os medicamentos domiciliares, parecido com os pneus, mas são resíduos diferentes, né? A gente pode entregar em qualquer farmácia, pode ser a mais próxima, pode ser a que seus pais compram, enfim. As farmácias, elas têm que receber os medicamentos que estão vencidos ou que vocês não estão mais usando, tá bom, gente? Bom, o que eu falei lá no comecinho sobre responsabilidade compartilhada, eu vou falar aqui para vocês, citar aqui para vocês alguns dos nossos parceiros, aqui que estão juntos com a gente para a logística reversa, né? A gente tem a Coorb, né, que é a Cooperativa de Triagem de Sucata União de Bertioga, que é do vídeo que vocês assistiram. A gente tem o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e a gente tem a Contemar Ambiental. Gente, esse aqui é o checklist de logística reversa. Quando a gente foi fazer a cartilha, quando a gente foi buscar os pontos de coleta do município, a gente foi com esse checklist nos comércios, para saber mesmo, para entender como que era os comércios aqui da nossa região, né, aqui de Bertioga. Eu vou dar um exemplo para vocês. Postos de gasolina, por exemplo, eles produzem, fazem a troca, né, de óleos lubrificantes do carro, eles também descartam as embalagens desses óleos lubrificantes. Consequentemente, os postos de gasolina, eles precisam, lei, eles terem, quando eles vão construir os postos, terem pontos de coleta já fixos para fazer o recolhimento, tanto do óleo lubrificante, como das embalagens dele. Então, todos os postos de combustíveis aqui de Bertioga, como em outro município, eles precisam ter os pontos de coleta. Então, se por um acaso vocês precisarem entregar, podem ir para os postos de combustível. Tá bom, gente? Bom, agora eu vou dar a palavra para a Carol. Muito obrigado pela atenção, viu, gente? Oi, gente, eu sou a Carol, eu também sou estagiária aqui da Secretaria de Meio Ambiente de Bertioga, e eu vou dar continuidade, então, no módulo e no encontro de hoje. Então, como vocês já viram, a gente já entendeu que muitos dos resíduos que a gente acaba descartando na nossa casa não é simplesmente um resíduo, né? Ele pode entrar de novo no processo produtivo, gerar renda para pessoas que estão envolvidas nessa cadeia,
e pode ser aproveitado novamente, né? Então, eles são os resíduos recicláveis, e como o Igor apresentou para a gente também, eles podem ser passíveis de logística reversa. Então, eles vão para uma outra cadeia produtiva, que eles são aproveitados novamente, ao invés de ir para o aterro sanitário, gastar dinheiro para levar até lá e demorar um tempo para degradar e consumir novos produtos. Então, tem toda essa cadeia que está envolvida, que eles já apresentaram para a gente. Mas aí eu pergunto para vocês, e os resíduos orgânicos que a gente acaba produzindo lá na nossa casa, né? Resto de alimento, de verdura, de fruta, de folhas. O que a gente pode fazer com esses resíduos? Tirando os resíduos que a gente produz, né, no banheiro, que nem papel higiênico usado, fralda, essas coisas, todos os resíduos orgânicos, que são restos de alimentos, eles podem ser aproveitados e entrar num novo ciclo, que é o ciclo da compostagem. Compostagem nada mais é do que a reciclagem da matéria orgânica. Então, como vocês podem ver no desenho aí do lado, é um monte de resíduos orgânicos, né, restos de alimento, banana e outros alimentos, outras frutas, que com o passar do tempo, eles vão virando adubo e vai crescendo novas plantinhas, né? Que nem todo mundo fala, né, que pode jogar banana, essas coisas na terra, porque vai virar nutriente e vai virar adubo. Então, para retomar um pouco, reciclagem, né, como o Seide apresentou, é um processo de transformação dos resíduos que a gente acaba descartando através de alguma alteração. Pode ser física, que nem triturar e aquecer e mudar o formato. Físico-química, quando a gente adiciona um outro elemento nesse produto para mudar as estruturas dele. Ou biológica, que é o caso da compostagem. Então, é uma transformação daquela matéria orgânica que a gente ia descartar em adubo. E isso acontece através desse processo biológico. Então, lá é um sistema natural. Então, se a gente lembrar lá dos primeiros encontros que a Joana apresentou, que a gente tinha um estilo de vida que a gente consumia e acabava descartando, e depois a gente começou a consumir muito mais e descartar muito mais. Então, a compostagem se aproxima um pouco mais daquele estilo de vida que a gente tinha no começo, que é um sistema natural mesmo, que bactéria, fungo ou outros micro-organismos, que a gente chama esses micro-organismos de decompositores, acabam decompondo, né, esse resíduo que a gente descartou e tornando isso um composto rico em nutriente. Então, o que não serve mais para a gente acaba servindo de alimento para eles e eles transformam isso em matéria orgânica e em nutriente. Então, aqui do lado a gente vê uma árvore com uma maçã, então a gente consome a maçã, descarta o que a gente não tem mais interesse, né, que é o nosso resíduo orgânico, a casca da maçã, o cabinho, a casca de banana, e a gente coloca na composteira, a gente coloca para compostar, que é nesse sistema natural. E aí, depois isso vira adubo, que pode voltar para o nosso ciclo normal, novamente. Então, o adubo serve para a árvore crescer, se desenvolver e dar fruto, o fruto a gente come, descarta o resto do fruto que a gente não tem mais interesse, ele vira adubo e continua nesse ciclo para sempre. E os micro-organismos decompositores, então aqui um exemplo é uma minhoca, que o resto do nosso alimento pode servir de alimento para ela, e ela vai consumindo e tornando esse alimento em nutriente. Aqui a gente vai passar um videozinho para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, num processo mais resumido, assim, numa composteira doméstica, como que acontece essa compostagem, para aproximar e ficar um pouco mais visual para vocês entenderem também. Aí eu vou colocar um play aqui para vocês. No Brasil, o lixo seco ou resíduo reciclável tem valor estipulado e aos poucos ganha um destino certo, que são as indústrias de reciclagem. Mas o que acontece com os resíduos orgânicos, que representam bem mais da metade de uma lixeira doméstica? Cada brasileiro produz, em média, 1,2 kg de lixo por dia. Parece pouco, mas a cada dia, a população brasileira produz quase 2 estádios do Maracanã lotados de lixo. São mais de 240 mil toneladas de lixo por dia. Separando e reaproveitando os recicláveis, podemos reduzir pela metade nossa produção diária. Agora, como podemos reduzir a nossa produção de lixo além da reciclagem de resíduos?
Se mal manejados, poluem o solo, o ar e a água. Geram gás metano e chorume, líquido que contamina o lençol freático. Quando bem tratados, viram ouro, adubo para nossa terra. Uma excelente alternativa para nossos resíduos orgânicos é o uso da técnica da compostagem caseira. Construído de diversas formas e tamanhos, o composteiro é uma pequena usina que acelera o ciclo natural de decomposição da matéria orgânica, pois cria um ambiente propício para que os micro-organismos e minhocas trabalhem mais rápido, sem produzir odores e resultando em um adubo orgânico de alta qualidade ao fim do processo, sem gastar nada, além de alguns minutos por dia com alguns cuidados. Só entra no composteiro o que é naturalmente absorvido pela natureza: restos de verduras e frutas, pó de café e guardanapo de papel. Para acelerar a compostagem, adicione humus de minhoca, esterco, torta de mamona ou farinha de osso. Cuidar do próprio lixo dá trabalho? Sim, mas um pouco de organização ajuda. Saiba mais sobre estas e outras alternativas no site basf.com e junte-se a nós. Conheça os desafios e ajude-nos a construir um mundo mais sustentável. Oi, gente, desculpa, acho que estava sem som. Mas a gente... Acho que foi... Então, a diferença, né, como a gente viu no videozinho, é um processo que a gente pode fazer na nossa casa e acaba nem demandando tanto tempo para isso, né? E é uma ação tão importante porque... É uma ação tão importante que metade do que a gente produz na nossa casa é resíduo orgânico, então... O tanto de resíduo que a gente ia estar evitando de ser coletado, de acabar sujando os produtos reciclados e atrapalhando nesses outros processos, demandando tempo, logística, dinheiro para isso. Então, nessa compostagem caseira, tem dois tipos, que é a vermicompostagem e a compostagem seca. A principal diferença entre elas é que na vermicompostagem tem a utilização de minhocas, então isso acaba acelerando um pouco mais o processo, porque elas se alimentam diretamente do nosso alimento que a gente descarta, então faz com que esse processo seja ainda mais rápido, e a compostagem seca, que ela não tem a utilização de minhoca. Então, por isso, só usa fungos ou bactérias que já existem lá e que acabam se desenvolvendo lá. Isso acaba deixando o processo um pouco mais lento, mas acaba acontecendo a decomposição nos dois processos. Então, aqui tem mais ou menos um esquema, né, do que foi apresentado no vídeo, mas é basicamente isso, uma composteira doméstica. Então, ela é dividida em 3 caixas, tem a primeira, a segunda e a terceira. A primeira serve para a gente ir... A primeira e a segunda a gente vai descartando lixo, e a terceira ela vai coletando todo o chorume e o adubo líquido que vai escorrer nesse processo. Então, a primeira tem uma tampa que vai fechar para não ficar mudando muito as características desse ambiente. Então, ela vai fechar para ficar esse lugarzinho fechado, para as bactérias, os fungos e os organismos que estão lá, eles continuarem existindo e se alimentando desses resíduos que a gente descarta.
Então, a gente vai colocar o resto de resíduos orgânicos, misturar com palha ou alguma matéria seca, que pode ser serragem, pode ser folha seca, para ficar menos úmido, né, esse ambiente, deixar o ambiente propício para ele decompor essa matéria que a gente está descartando. E aí a caixa de baixo serve para a gente inverter, né? Então, depois que a gente enche essa primeira caixa, a gente coloca ela embaixo e essa de baixo a gente coloca em cima e vai invertendo. Conforme for enchendo uma, a gente coloca embaixo e troca. E vai fazendo esse processo, até encher, já decompôs o de baixo, e a gente pode usar essa caixa de baixo para encher de novo. E essa de baixo, essa última, né, a terceira caixa, ela sempre fica aqui, porque ela vai servir para escorrer todo o chorume que os resíduos orgânicos que a gente descarta produz. Então, fica aqui um líquido super concentrado e escuro, que é resultado desse processo de decomposição. Então, como ele falou no vídeo, por ser um ambiente bem pequeno e mais controlado, tem alimentos que podem ser descartados e alimentos que não podem ser descartados. Então, a gente vai ver aqui mais ou menos o que pode e o que não pode. Então, o que pode é borra de café e filtro de café. Então, todo dia que a gente for fazer um cafezinho de manhã, a gente pode descartar isso na composteira. Os legumes e as verduras também, as folhas desses legumes e verduras também podem. As frutas, as sementes, as cascas de ovos e sachê de chá podem ser descartados lá nessa composteira, porque são alimentos mais naturais e mais próximos dos naturais que esses organismos podem decompor. E não pode ser descartado nessa composteira nem óleos, nem sacos plásticos e nem materiais que são passíveis da reciclagem, né, que a gente já entendeu que já tem uns ciclos especiais e separados para eles, então eles não podem ir para a composteira. Papel higiênico, papel usado também não pode, porque tem bactéria que isso pode desequilibrar esse ambiente. As carnes, elas têm a decomposição muito lenta e muito devagar, então se a gente colocar na composteira, pode dar mau cheiro, pode atrair outros vetores que não são interessantes para o processo. As fezes também atrapalham. E os líquidos, porque pode ficar um ambiente muito úmido e esses micro-organismos decompositores podem sofrer com isso e não conseguir decompor os alimentos que a gente acaba colocando lá. Então, é importante a gente entender o que pode e o que não pode para a gente deixar esse ambiente o mais equilibrado possível, o mais adequado possível para acontecer esse sistema natural mesmo, né? Para conseguir decompor esses resíduos orgânicos que a gente acaba descartando, e que é bastante resíduo, né? É interessante também que o tempo médio de decomposição desses compostos que a gente descarta é relativamente rápido, então uma caixa a gente pode deixar fechada e mais ou menos uns 2 ou 3 meses esse resíduo já vai estar decomposto, então ele já pode ser usado como adubo em aproximadamente 2 meses. Imagina então, tipo, a gente descartar um resíduo hoje, daqui a 2 meses ele já voltou para o ciclo e já está continuando esse ciclo. Do que ele ir para um aterro e aí ocupar espaço lá nesse aterro, ou ir para um lixão, que é um local que a gente já viu que não é um local adequado, e tá juntando vetor e tá juntando sujeira lá nesses ambientes, né? E também a gente consegue ver que é um processo fácil, né? Tanto de manutenção para a gente ficar descartando, que a gente só precisa misturar com matéria seca, né? Que pode ser serragem, ou palha, ou folha seca. E a gente só precisa dessa caixa, né, para estar dispondo os resíduos que a gente descarta. Então, é muito fácil e não tem problema. E caso vocês tenham interesse em montar alguma e ainda tem alguma dúvida do processo ou de alguma parte do processo, vocês podem estar entrando em contato com a gente, que a gente ajuda vocês. Mas é bem simples mesmo. E aí, como eu comentei, o resíduo que a gente descarta, ele acaba sendo decomposto e geram 2 compostos, que são basicamente 2 adubos, mas em formatos diferentes, né? O composto sólido, que é que nem a gente pode ver nessa foto, é uma terra bem escura e bem preta, porque ela está cheia de nutrientes desses alimentos que a gente descartou, e a gente pode usar ela como adubo nas plantas, nos jardins, nas hortas, mas por ser tão concentrado de nutriente, é muito importante que a gente misture isso e dilua na terra, para ficar com uma proporção certa de nutriente e não acabar matando a planta de tanto nutriente que a gente vai estar colocando.
Além desse composto orgânico, tem um outro adubo, que a gente chama de chorume, que ele é um líquido bem escuro, que nem dessa outra caixa aqui do lado. Ele é bem escuro, que ele fica lá naquela última caixa, então ele é resultado do processo mesmo e do alimento, né, da água, do líquido que tem no alimento. Então ele é bem concentrado, é mais concentrado ainda do que o composto sólido, e ele tem que ser diluído antes de ser aplicado nessas plantas, nos jardins e nas hortas. Então aqui a gente mostrou mais ou menos como que a gente tem que diluir esses compostos. Então, o sólido, a gente pode usar uma parte de composto sólido orgânico para uma parte de terra. Então, essa diluição já é adequada. Então, aqui a gente trouxe um exemplo de um copinho americano, para vocês terem ideia. Um copinho de composto orgânico para um copinho de terra. E o líquido, como é um pouco mais, ainda mais concentrado, é um copinho de chorume para 10 partes de água. Então, 10 copinhos de água. A proporção é 1 para 10 nesse caso. E aí a gente pode misturar e usar como adubo normalmente nas nossas plantas. Então é muito interessante ver que o que a gente acaba descartando pode voltar para o ciclo, e isso é um ciclo ainda mais próximo do que a gente vê, né? Porque o que a gente descarta diariamente é metade do lixo que a gente descarta diariamente, e isso pode estar voltando para alimento que a gente vai consumir normalmente no dia a dia também. E além dessa compostagem doméstica, né, da composteira doméstica que a gente viu e viu no videozinho, tem outros processos de compostagem que tem tamanho um pouco maior, só que eles funcionam basicamente nessa mesma lógica, né? A gente junta o material orgânico, cria condições para essas bactérias, esses fungos ou os micro-organismos decompositores trabalharem, se alimentarem, e aí o processo volta adubo para a gente de novo. Então, aqui tem mais 2 exemplos, que é a compostagem leira, que são esses caminhos, né, de palha seca e com alimento aqui no meio. Aqui tem mais uma fotinho de um pessoal descartando o resíduo orgânico no meio de uma leira. E aí depois tampa essas leiras com palha ou matéria seca também. E isso é interessante, que a gente pode dimensionar de acordo com o espaço que a gente tem, então pode ter porte e tamanho variado, e funciona da mesma forma que a composteira doméstica, mas por ser maior, ela pode estar recebendo ainda mais alimentos e outros tipos de alimento que a nossa doméstica não recebe. Então é interessante também para a gente, se a gente tem um espaço maior ou se tem outras demandas que precisam dessa composteira, né? Além disso, tem o biodigestor, que é como se fosse uma máquina que acelera esse processo, então ele cria condições ainda mais adequadas, né, para esses micro-organismos funcionarem, e aí acelera ainda mais esse processo. Então ele pode processar toneladas de resíduos orgânicos diariamente, então pode processar resíduos de um shopping, de uma feira, de restaurante, de vários produtores e pessoas que descartam quantidades de resíduos em um local reduzido, porque ele está criando essas condições para esses organismos trabalharem. E além disso, por ser um processo, né, mais industrial, ele pode transformar aquele adubo que a gente comentou em biofertilizante. Então é um adubo com valor econômico agregado, então ele é ainda mais natural e é mais controlado. E além disso, quando esses micro-organismos eles estão decompondo a nossa matéria orgânica, eles podem gerar alguns gases. E esses gases, nos biodigestores, eles podem ser transformados em biogás, que é um equivalente a um gás natural, que é encanado, e que a gente pode estar usando para gerar energia no próprio processo. Então, aqui tem uma outra imagem, né, de um biodigestor que decompõe essa matéria orgânica ainda mais rápido, em um processo de grandes quantidades, e geram outros produtos que também estão com valor econômico agregado nesse processo, né? Então é muito interessante a gente parar para ver que tem outras opções e que esse ciclo pode continuar acontecendo e que não precisa ser descartado no aterro sanitário. Então, aqui a gente tem alguns benefícios da compostagem. Então, cerca de 50% do que a gente produz na nossa casa é matéria orgânica. Então, é resto de alimento, é resto de fruta, é resto de verdura.
que a gente pode estar compostando. Então, a gente vai estar economizando metade do lixo que a gente produz e envia para o aterro. Além disso, né, metade do que a gente produz, descarta de lixo, além de ser evitado de sobrecarregar os aterros, que a gente já viu nos outros encontros que eles estão sobrecarregados, que os lixões não são mais locais adequados para estar descartando os nossos resíduos sólidos. Ele evita os vetores, então urubu, ratos, esses animais que vão atrás dos alimentos que a gente acaba descartando, que são possíveis de serem compostados, de estar indo para esse aterro e estar atraindo esses animais. Então, ele evita isso e também evita o mau cheiro da decomposição desse próprio alimento, né? Porque a gente também viu em outros encontros que a diferença de decomposição de uma casca de banana é muito grande para um resíduo plástico, um metal, um vidro, que nem a gente viu no encontro de hoje, né? Então, é muito interessante por esses motivos. Além disso, como eu comentei com vocês, tem a questão dos gases que são emitidos quando essa matéria orgânica é decomposta. Então, quando ela é concentrada para ser decomposta lá no aterro sanitário, essa produção de gases é ainda maior. Então, se a gente compostar na nossa casa, a gente vai estar reduzindo esses gases que são emitidos, né? E, além disso, naquele plano de gerenciamento de resíduos sólidos que a gente conversou no último módulo, ele fala sobre a instalação de uma unidade de compostagem de resíduos verdes aqui no nosso município. Então, seria como se fosse um biodigestor, que eu mostrei para vocês, e que isso ia estar funcionando para todos os resíduos de poda de área pública. Então, poda de árvore, grama, todos esses restos, né, resíduos verdes, eles poderiam estar sendo evitados de estar indo para os aterros sanitários e poderiam estar indo para essa unidade de compostagem. Então, aí a gente chega na importância do conhecimento e da participação, da nossa participação nesse processo, né? Que a gente está vendo desde os primeiros módulos que o lixo, que a gente sempre considerou que era lixo, às vezes não é só lixo, que ele pode ser resíduo, que ele pode ser matéria-prima para outros processos, que ele pode gerar renda, ele pode evitar a poluição do ambiente. Então, é muito importante que a gente saiba e que a gente participe ativamente disso, que a gente saiba fazer as nossas escolhas desde a prateleira do mercado, que consiga optar por resíduos e produtos que geram menos lixo possível, e quando a gente for gerar lixo, repensar em como a gente pode descartar isso e multiplicar isso, né? Porque a gente precisa do nosso conhecimento, mas a gente precisa multiplicar também esse conhecimento. Então, só para retomar o que a gente viu no módulo de hoje, que muitos resíduos eles vão para reciclagem, que eles podem ir para reciclagem, que na reciclagem eles geram renda para os catadores, para as pessoas da cooperativa, para a indústria que vai estar comprando matéria-prima mais barata para o planeta, que vai estar extraindo menos recursos, e para mais um monte de passos e processos que estão envolvidos nesse ciclo. Na compostagem, que é basicamente metade do que a gente produz de resíduo sólido na nossa casa, é passível de ser compostado, então ele pode virar adubo para virar planta novamente, para virar alimento novamente. Então, é alguma coisa que não gera cheiro, não gera, não vem não vem vetor, não vem nada, e a gente não ocupa tanto espaço na nossa casa, que a gente pode estar compostando. E a logística reversa, que são aqueles produtos ou embalagens de produtos que têm um risco ainda maior para o meio ambiente e que já tem pessoas e a responsabilidade compartilhada de vários setores que têm interesse em estar minimizando esses resíduos que a gente descarta de forma incorreta. Então, a gente já passou no último módulo, reforçou nesse módulo os locais aqui em Bertioga que recebem esses produtos. Então, é muito importante que a gente saiba e que a gente participe disso, né? Porque a gente sabe que esses resíduos que a gente acaba descartando, ele pode gerar benefícios ambientais, sociais e econômicos quando a gente descarta da maneira mais correta. Então, agora a gente está finalizando esse último módulo, né? Então, a gente entendeu como que a gente está produzindo os resíduos sólidos ao longo da história, como eles são classificados aqui em Bertioga, então qual é a melhor forma de
de separar e de destinar da maneira mais adequada, e entender, depois que ele é destinado da maneira adequada, como que ele entra para o ciclo dele, né? Como ele pode ser reaproveitado, reciclado, reutilizado nesse ciclo que acontece da vida inteira, né? Como que ele volta. E aí a gente tem mais 2 encontros, e depois os últimos módulos são das apresentações do projeto de vocês. Então, o próximo encontro que a gente vai ter é no dia 2 do mês que vem. Além disso, né, depois da apresentação de hoje, a gente vai estar disponibilizando essa palestra, e essa palestra no formato infantil para vocês. E além disso, a gente já está disponibilizando as atividades obrigatórias, né, que vocês vão ter que entregar para a gente. E nesse módulo, com a sugestão de vocês, a gente está incluindo as atividades que a gente encontrou no livro infantil, que vocês usam na atividade infantil, no ensino infantil, né, do município, que é aquele livro 7 Brasil. Então, a gente conseguiu esse material e incluiu todas as atividades que são compatíveis com esse conteúdo que a gente está passando para vocês. Então, obrigada pela sugestão de vocês, e a gente sempre vai querer estar melhorando o nosso curso para adequar com as necessidades. E, além disso, já tem as atividades daquele livro, do livro Vem Voar, que é da Rede Municipal de Ensino, né, do 1º ao 5º ano. Então, tem as atividades dos 2 livros, e, além disso, tem mais algumas sugestões de outras atividades, né, que a gente achou que seria interessante ser aplicado. Então, vocês têm um prazo de entrega de 21 dias, e vocês têm que entregar para a gente em formato de registro de atividade, da mesma forma que vocês já vêm entregando nos últimos módulos. Além disso, é bom refrescar a memória também que tem um projeto final de vocês, né, que vocês já estão fazendo, que tem essa ideia principal, né, de elaborar um projeto para vocês aplicarem e multiplicarem tudo que vocês estão aprendendo e discutindo e refletindo ao longo desse curso. E, além disso, é um projeto para vocês integrarem também com os outros professores e as outras crianças da escola, porque é um projeto por escola, então, e por turno. Então, é um projeto para amanhã da escola e um projeto para tarde da escola. E que vocês já sabem, né, mas ele deve ser entregue através de um formulário, com as informações principais desse projeto, que motivou os objetivos, e que tem que ter também um vídeo que vai apresentar todos esses resultados para a gente, que a gente vai estar passando nos últimos encontros do nosso curso. Ele tem que ter mais ou menos 3 minutos, e nesses últimos encontros a gente vai passar o vídeo de todas as escolas, de todos os turnos, para a gente também ter umas ideias, de a gente ter inspiração e conversar, e entender, e discutir novos frutos que a gente conseguiu discutir ao longo do nosso curso. Além disso, a gente comentou com vocês no último encontro, né, que o nosso curso vai ser contínuo e que ele vai ser um curso de formação anual, então todo ano a gente vai ter esse curso. E a gente gostaria da sugestão de vocês de temas que vocês gostariam de aprender nos cursos dos próximos anos. Então, para isso, a gente já fez um formulário e vai estar disponibilizando para vocês colocarem a ideia que vocês têm. Então, é um formulário aberto, só que o tema tem que estar relacionado com resíduos sólidos, mas é a única requisito para isso. E antes disso, a gente também já teve algumas ideias, que seria a compostagem, então, que é um tema muito grande, que tem muitas informações, e são ações possíveis da gente fazer, então a gente acha que seria um tema legal para a gente discutir nos próximos anos. E o lixo no mar, tendo em vista que a gente está na década do oceano, que tem uma grande quantidade de lixo no mar, então seriam 2 temas que a gente já tem como ideia para estar aplicando nos próximos anos, mas a gente também gostaria muito da sugestão de vocês para a gente estar construindo esse curso junto. Também para lembrar vocês que, caso ainda não tenha aquele local de entrega voluntária que a gente chama de leve na escola de vocês vão precisar, vocês podem pedir via memorando, né, da escola para a SEDUC, e a Secretaria de Educação vai pedir para a Secretaria de Meio Ambiente
para estar colocando o LEV novamente nessa escola. Então, é só mandar o memorando da escola para a SEDUC, que a gente vai estar instalando o LEV novamente na escola. E nosso muito obrigada pela participação de todos os professores, de estarem aqui com a gente, né, mais um encontro. E nosso muito obrigada à Secretaria de Meio Ambiente, né, que está fazendo esse curso ser possível, junto com a Secretaria de Educação, que está dando todo apoio para a gente continuar fazendo esse curso e o encontro de hoje. E muito obrigada a todos os professores também que acompanharam a gente hoje. Eu vou abrir aqui para alguns recados finais e algumas dúvidas que surgiram no meio do nosso encontro. Ah, tá. Tem uma dúvida aqui da Daniela Assunção. Ela gostou bastante de conhecer a cooperativa de Bertioga e sempre separou os recicláveis. Lava todas as embalagens antes de descartar e não sabia por onde esse material era destinado. Então, ela vê que tem essa importância, né, da comunicação e da disseminação da informação. E é importante a gente saber para onde vai as nossas ações, né? Que às vezes a gente acha que consumir uma garrafinha de água e descartar só porque a gente está descartando no local reciclável, ele vai chegar lá no caminho certo, mas a gente pode estar descartando com outros resíduos e tá sujo e acabar perdendo o valor disso, perdendo o valor de um monte de outros produtos, né, da reciclagem, que acaba chegando lá. Então, por exemplo, que nem eles citaram lá no vídeo, né, que a gente passou, do cachorro morto, do gato morto, que infelizmente acaba chegando lá e isso pode estar sujando e contaminando papel, plástico, outros materiais que poderiam ser reciclados, poderiam gerar valor e acaba não gerando. Então é muito importante que a gente faça a nossa parte na nossa casa. Pode ser que leve um tempinho a mais, que a gente demande um pouco mais de atenção, mas são coisas possíveis da gente fazer. Por exemplo, lavar um potinho de molho de tomate é uma coisa que não vai levar muito tempo e vai contribuir muito com a cadeia de produção depois que a gente descarta. Então, é muito importante que a gente saiba isso e depois, tipo, por mais que a gente saiba, reforçar isso para as pessoas que a gente tem contato, que tem dúvida sobre isso também. Então, é muito importante isso. Esse formulário que eu comentei também com vocês sobre a sugestão de temas, né, para os próximos encontros, a gente está mandando aqui no chat da conversa do encontro aqui no YouTube, e que é muito importante vocês responderem, porque assim a gente entende a demanda e o que vocês têm interesse em estar sabendo, em estar conhecendo e estar recebendo capacitação para vocês passarem com o aluno de vocês. Então, é muito importante que vocês também participem disso ativamente, que vocês construam esse curso junto com a gente. Então, se vocês ainda não entraram para responder, entra lá e responde. É um formulário bem curtinho e rapidinho. E dê sua sugestão de temas que vocês gostariam de aprender daqui para frente. E é isso, né? É isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer todo mundo. Desculpa ultrapassar um pouquinho do tempo combinado, mas nos encontramos mês que vem, né, no dia 2 de setembro. E qualquer dúvida, vocês podem mandar no contato, que é residussólidos.se@seducbertioga.com.br, que a gente vai estar ajudando vocês.